Olha, no Brasil, superar a desigualdade é o nosso maior desafio. Nós somos um país absolutamente desigual, economicamente, socialmente falando, né? As distâncias que nós temos aqui são coisas absurdas. Eu caminho muito em São Paulo, a gente tem um trabalho de base na periferia e tudo. Toda vez que eu vou para a Zona Sul, é incrível. Quando você está ali na Marginal, você olha para um lado, assim, à esquerda, quando você está a caminho da Zona Sul, você vê, parece que está em Frankfurt. Parece que você está em Tóquio, em cidades moderníssimas, com aqueles prédios incríveis e maravilhosos e tal. Se você olhar para o lado direito, antigamente tinha o Real Parque, né, que era uma grande favela. Mas ainda hoje é muito comum, até na Berrini tem favela. Você tem no miolo do capitalismo financeiro de São Paulo, favelas. A desigualdade no Brasil ela é brutal. Então não tem a menor dúvida que nós temos que enfrentar a desigualdade em toda a linha. Eu penso que nós temos uma chave para enfrentar a desigualdade, que é a educação. Eu sou filho de trabalhadores, nasci, cresci numa favela na Bahia, num bairro muito pobre, e consegui dar 2 passos na vida pela escola pública, pela educação, por uma família que era ligada nisso. Claro, é a minha experiência, mas não tenho a menor dúvida que se a gente der chance para a molecada de estudar, de se preparar para disputar oportunidades e ter políticas que permitam oportunidades. Eu sempre dou exemplo das mulheres. Quando você vê nas escolas militares no Brasil hoje, metade é mulher. Porque é concurso. Concurso é o mais capaz, por isso que as mulheres ocupam o espaço. Em Brasília, as mulheres têm uma situação socioeconômica menos desigual. Por quê? Porque tem muito serviço público e muito concurso. No concurso, você faz a prova, não pergunta se é homem ou é mulher, se é negro ou se é branco. Então eu sou daqueles que creem que tem chaves essenciais como a educação, mas tem que ter políticas afirmativas que permitam a promoção da igualdade, o enfrentamento da desigualdade. Aqui em São Paulo, por exemplo, na questão racial, que para mim é um tema sensível, quando se instituiu uma política de cotas no serviço público, nós saímos de 2 para 17 procuradores do município. Porque às vezes a diferença de você ter uma cota a nota é 0, qualquer coisa de diferença. Mas você dá a oportunidade para o negro que teve 0, qualquer coisa, mas tem séculos nas suas costas de pressão, é justo, vai. Então, é aquela máxima, né? Para promover a igualdade e tratar desigualmente os desiguais. Isso é central. Tem que dar oportunidade e ativar determinadas chaves. E quando a gente traz diversidade para qualquer espaço de atuação, a gente enriquece todo o espaço, né? Porque a gente amplia o nosso campo de visão. Eu acho que eu gosto de falar dessas políticas afirmativas também sob essa perspectiva. Não só para reparar uma dívida histórica que de fato existe, mas também pela perspectiva da representatividade para trazer a diversidade para esses espaços. Nas universidades, por exemplo, todo mundo ganha, todo corpo discente ganha quando a gente tem visões mais diversificadas. Plurais, né? O pluralismo. E é curioso que o pluralismo é um tema que é importante. Veja, na nossa Constituição, a Constituição Federal do Brasil, tem lá um dos fundamentos nossos, é o chamado pluralismo político, né? Não é por acaso que está escrito ali. E em tempos como o nosso, de polarização, que é tudo preto ou branco, né? Entre o preto e o branco você tem o arco-íris inteiro. Então o nosso desafio, quando a gente fala da diversidade, é também de valorizar o pluralismo, né? Eu, por exemplo, sou de um campo político, eu sou do campo da esquerda, como me identifiquei aqui no começo. Uma das lutas que nós temos é sobreviver e sustentar o pluralismo político. Porque mesmo no campo da esquerda é curioso isso, né? Porque a esquerda reivindica sempre estar no lugar da defesa da democracia, dos direitos de todos. Mas se você piscar, às vezes, tem uma turma que tenta até te oprimir ali. Tenta ter uma visão hegemônica, uma visão monopolística, digamos assim. E o pluralismo é importante. Não há democracia sem pluralismo e nós temos que sustentar. Diversidade, para mim, também tem a ver com isso. O plural vale, e o plural, ele vale, não é só o ajuntamento de singulares também, não. Você tem que, desse ajuntamento, produzir coisa nova. E o debate tem que ser útil para isso. A gente vai falar mais disso no final, que a gente vai falar sobre diálogo. Ai, meu Deus do céu, falei antes da hora. Desculpa aí, pessoal. Não, tudo bem. É um spoiler. Fica aqui com a gente, até o final. Eu quero agora saber o seu projeto para o Brasil. 3 grandes frentes. Se você fosse apresentar ele agora, você apresentaria o quê? E dizer mais ou menos sobre a viabilização prática das suas ideias. Olha, primeiro você tem que enfrentar a desigualdade. Falamos já sobre isso.
e eu considero que a educação é chave, e nós temos que ter políticas públicas permanentes que apontem os caminhos para gerar oportunidades e enfrentar desigualdades. Eu diria que isso está no campo de políticas sociais. Segundo, tema fundamental, nós temos que ter uma estratégia nacional de desenvolvimento econômico. Porque é evidente que o Celso Furtado já nos ensinou, né? Desenvolvimento nacional vai muito além do desenvolvimento econômico. Mas o Brasil, pela circunstância que vive hoje, ele carece da estruturação de um projeto nacional de desenvolvimento econômico. Nós temos, por exemplo, a indústria de transformação no Brasil, hoje, falando em 2021, está no patamar, a indústria de transformação com relação à produção global do PIB, dos anos 40. Nós praticamente não temos mais indústria, né? Então, eu acredito que nós temos que ter uma estratégia de industrialização, e falo isso porque nenhuma nação importante do mundo abriu mão disso. O Trump, que acabou de sair dos Estados Unidos, ele deu sequência à nova manufatura que o Obama começou, que era um esforço de reindustrialização dos Estados Unidos. A China tem um programa chamado de governo Made in China, que é um programa de expansão da indústria, expansão e, no caso, diversificação da indústria daquele país. E a Alemanha, eu estou pegando 3 pontos distintos. A Alemanha é a âncora do programa chamado, a sua âncora na indústria 4.0, que é absolutamente concentrada e centrada na automação, que até virou um genérico. Hoje em dia a turma fala da automação na enésima potência como indústria 4.0, só que isso é um programa de governo da Alemanha. Então eu acredito muito que é necessário uma estratégia de desenvolvimento, explorando todo o potencial do Brasil. O Brasil pode ser produtor agrícola? Ok, porque nós temos terra, clima para isso. Podemos exportar proteína animal? Ok. Podemos exportar matéria-prima, minério, petróleo? Ok. Mas temos que ter indústria, porque a indústria se mistura com pesquisa, com ciência, tecnologia, desenvolvimento. Então eu diria que combater a desigualdade, colocar um foco na reindustrialização do Brasil, e considero que nós temos que ter como projeto de nação um profundo compromisso com a democracia. Que parece assim, democracia assim, parece que já está dado, mas não está dado. 1988, 88 pela Constituição, abriu um ciclo que é o mais longevo de democracia do Brasil. E é um ciclo muito pequeno. Novinho, a nossa democracia é novinha. É nada. Gabriela, eu dou sempre exemplo de um livro que eu estudei na faculdade por dever de ofício, chamado A Democracia na América, Alex Tocqueville. Esse livro foi publicado em 1834. Ele foi mandado, ele era um lorde francês e tal, foi mandado para os Estados Unidos para compreender como é que era a dinâmica política deles, como é que era o funcionamento do sistema político deles. Com todos os limites que eles têm, porque a experiência deles, não dá para você querer dar nota para a experiência de cada nação, os caras estão 200 anos. E nós estamos aqui, não tem 40. Então, mas só que nós temos que cultivar, proteger, estimular, porque sem desenvolvimento econômico, sem democracia, sem políticas sociais inclusivas, nós não vamos conseguir dar os saltos que nós podemos dar.